Você acredita que apenas 6 em cada 100 pessoas conseguem interpretar um gráfico simples? Pois é, esse dado não é só assustador, ele é o reflexo do quanto a falta de leitura pode nos afetar mais do que nós conseguimos imaginar. Ler não é só sobre juntar palavras, é sobre enxergar o mundo de maneira mais profunda, é sobre fazer conexões, entender nuances. E quem não lê pode estar em desvantagem. Mas por quê? Porque a literatura pode ser a ferramenta mais poderosa para mudar a sua vida. É sobre isso que nós vamos conversar. Recentemente saíram dados sobre os hábitos de leitura aqui no Brasil. Você já deve ter visto essa notícia por aí. Além da queda do número de leitores, a compreensão de texto segue em um nível baixíssimo. No PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022, o Brasil, infelizmente, ficou entre os últimos colocados em leitura. Isso significa que cada vez mais as pessoas têm dificuldades em interpretar informações, mesmo as informações mais simples e mais básicas. Agora, olha só essa questão. Ela foi aplicada em um estudo com pessoas que tinham, no mínimo, 4 anos de escolaridade. Não era um problema matemático complexo, complicado, nem uma pergunta cheia de pegadinhas, era uma questão de interpretação de um gráfico. E eu vou deixar o link do material completo aqui na descrição do vídeo. O gráfico mostra projeções sobre o aumento da temperatura global até o ano de 2100, considerando 2 cenários, um otimista e um pessimista. A pergunta era simples, porque o gráfico apresenta 2 traçados. E se você quiser pausar o vídeo agora para tentar responder, pausa, mas volta aqui depois. A resposta esperada era que a pessoa entendesse que o gráfico trabalha com possibilidades e não com certezas. Ou seja, ele não mostra o que vai acontecer, mas sim o que pode acontecer dependendo das emissões de carbono e das mudanças climáticas nos próximos anos. E detalhe, se você prestar atenção, a resposta está no enunciado da questão, até na pergunta da questão. Também não precisava ser um expert em mudanças climáticas. Te parece algo básico? Mas o dado alarmante é exatamente aquele que nós falamos no começo do vídeo: apenas 6 em cada 100 pessoas, apenas 6 em cada 100 pessoas, 6% das pessoas conseguiram interpretar corretamente essa informação. Isso quer dizer que a grande maioria não conseguiu perceber que o gráfico representa projeções e não uma previsão exata do futuro. Aí você pode pensar que isso é só um problema acadêmico, mas não é. Isso é um problema do dia a dia, um problema de vida. É exatamente o ponto preocupante. Quando uma interpretação tão simples se torna um obstáculo, imagina o impacto disso no dia a dia, na forma como as pessoas consomem notícias, tomam decisões. Decisões essas que não impactam, às vezes, somente a pessoa, mas impacta o coletivo em alguns casos. E até como essas pessoas formam suas opiniões sobre o mundo. A parte que me deixa muito empolgada, e tomara que te deixe empolgada também, é sobre a transformação que a leitura faz no nosso cérebro fisicamente. Afinal, o nosso cérebro é um órgão que pode e deve ser exercitado, tal qual um músculo. Quando você se aprofunda em um texto, seja um romance, uma pesquisa, um artigo, esse texto que eu vou deixar linkado aqui na descrição, você está treinando o seu cérebro a enxergar padrões, a questionar informações e a expandir seu vocabulário e sua visão de mundo. Que é um exemplo simples. Pessoas que leem com frequência conseguem argumentar melhor, construir pensamentos mais estruturados e, principalmente, em tempos de redes sociais, fake news, de IAs cada vez mais capazes de criar qualquer coisa muito próxima da realidade, essas pessoas não caem facilmente em manipulações. Isso porque a leitura desenvolve a capacidade de interpretação de mundo e de raciocínio lógico. Para além disso, quem lê diversos gêneros amplia a sua visão. Clássicos literários, filosofia, ciência, história, ficção, biografias. Cada tipo de leitura adiciona uma camada de compreensão da realidade cada vez maior.
Você começa a encher a sua caixinha de elementos, de questionamentos, de ferramentas. Existe uma frase que é atribuída a um escritor de terror e ficção científica, o George R. Martin. Ele diz assim, abre aspas, quem lê um livro vive 1000 vidas. Quem não lê vive só uma, fecha aspas. E eu concordo demais com isso, porque a leitura expande a nossa capacidade empática, porque nos permite acessar diferentes perspectivas. Ler pode ser só um prazer, uma forma de entretenimento e conexão com outras mentes, mas também pode ser um diferencial competitivo. E eu não falo aqui só das graduações e especializações que são importantes para quem quer seguir esse caminho. Eu falo do conhecimento que vai além do óbvio. Quem lê diferentes autores, temas, ideias e histórias desenvolve um repertório único, que não se ensina em cursos tradicionais. E esse é um valor imensurável, que se reflete na forma como você pensa, como você se comunica, como você se posiciona no mundo. Agora pensa no inverso. Uma pessoa que não lê, não interpreta, não questiona. Ela fica vulnerável e mais fácil de ser manipulada. A boa notícia é que isso tem solução. E começa pela criação do hábito de ler ativamente. E sim, vai exigir de você um esforço deliberado para conseguir se concentrar naquele objeto de leitura. A nossa atenção está sendo cada vez mais capturada por essa extensão que virou o celular. É fácil, você clica, você já está nas redes sociais vendo a vida de milhares e milhares de pessoas com aquela dopamina barata, e para ler você precisa de um esforço, você precisa de foco, você precisa de atenção. Pode sim, no início, demandar um esforço um pouquinho grande, assim como a construção de qualquer novo hábito. E eu postei no meu Instagram, inclusive, me segue lá, algumas dicas caso você ainda não tenha esse hábito. De qualquer forma, se você quiser melhorar a sua leitura, comece com o que te interessa mais. Pode ser que você pense até hoje que você não gosta de ler, e é muito comum que as pessoas falem isso. Talvez você tenha começado por algum título que nem te interessava, que foi uma indicação ou um best-seller que está lá naquela prateleira dos mais lidos, e de repente essa leitura não conecta com você, com seus interesses, com o que você gosta. Vale ficção, biografias, histórias curtas. O importante é criar um ritmo e desafiar a sua interpretação aos poucos, sem cobranças. Depois você segue ampliando o seu escopo. Explore temas que você não conhece, leia sobre diferentes culturas, sobre filosofia, sobre história, sobre pessoas que você admira e que você nunca teve oportunidade de ler. Outra dica legal: anote os insights. Não leia só de forma passiva. Questione, relacione com o que você já sabe sobre aquele assunto. Isso acelera o seu aprendizado e faz com que a leitura realmente comece a transformar a sua vida. Eu, sinceramente, não enxergo como é possível lá na frente você se arrepender de ter começado agora. A leitura pode ter um impacto real na sua vida. A leitura é uma ferramenta que te expande, que transforma o seu modo de pensar, a sua capacidade argumentativa, sua capacidade cognitiva, a capacidade de nomear emoções, sentimentos, afetos, de entender e de transformar a sua própria realidade. Eu vou te fazer uma pergunta muito honesta e muito sincera, você sequer precisa responder ela para mim. É para você realmente fazer uma reflexão, responder para você mesmo. O que você prefere? Fazer parte de uma estatística daqueles que têm dificuldade de interpretar o mundo ao seu redor, ou estar entre aqueles que têm autonomia para pensar e para decidir com mais clareza? A escolha é sua e ela pode começar por um livro. Como eu falei, eu vou deixar o link do material completo aqui na descrição do vídeo. Tem outros gráficos lá, é um material muito interessante. Eu vou deixar também aqui o link da estante da Pan.
Eu fiz uma curadoria de livros que eu indico com muito carinho e vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá no link na minha bio do Instagram, no link da bio aqui do YouTube também. Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques completamente gratuitos para você, mas que fazem uma gigantesca diferença para mim. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo pode chegar em mais pessoas. Compartilhe com alguém que você acha que possa gostar dessa conversa e nós nos vemos em breve. Até lá!